Olá, eu me chamo Leonardo Bright. Eu vou apresentar para vocês hoje o trabalho Random Number Generator, RNG, em geradores uniformes. Esse é um trabalho apresentado à disciplina do professor Pavel Dodonov, na disciplina Estatística Aplicada à Biologia, e ele foi feito em uma colaboração de Gleide Dantas, Leonardo Bright, Marcela Nobre e Ildete Santos. Aqui a primeira imagem é uma imagem do jogo Darkest Dungeon e mostra uma das aplicações mais divertidas do Random Number Generator, que é a simulação da rolagem de dados em jogos eletrônicos. Então, muitos dos jogos que a gente joga tem um RNG embutido que gera esses números aleatórios e simulam dados. Para começar a nossa apresentação, então, o que é um evento aleatório? Um evento aleatório é uma questão filosófica muito profunda e talvez seja mais fácil explicar a partir do inverso, que seria um evento ordenado. Um evento ordenado é aquele evento em que você conhece as causas e simplesmente por conhecer as causas e conhecer como as causas interagem, você consegue predizer um efeito. Um evento aleatório é bem diferente disso, talvez até o inverso, que é, mesmo você conhecendo as causas, você não consegue predizer o efeito, ou você conhece o efeito, mas você não consegue ter acesso às causas, ou é um efeito sem causas. Então, quais seriam exemplos de eventos aleatórios? Será que jogar uma moeda é um evento aleatório? A maioria pode dizer que sim. Você joga uma moeda e você não consegue dizer se o próximo resultado vai ser cara ou coroa com 100% de certeza. Porém, se você consegue controlar todas as variáveis envolvidas, como já foi feito em alguns experimentos, você consegue predizer sim com um grau de certeza muito grande qual vai ser o próximo resultado da moeda, se cara ou coroa, ou seja, esse é um evento bem determinado. Então, como solucionar esse impasse? É porque existe aleatoriedade intrínseca e extrínseca. Ao jogar de uma moeda, nós, na verdade, temos um caso de aleatoriedade extrínseca. Não há aleatoriedade em si intrínseca à moeda, nem ao jogar da moeda. Há uma aleatoriedade que ela é derivada da relação de observador e observado. O observador ele não tem conhecimento de todas as variáveis, então ele não é capaz de dizer qual vai ser o próximo resultado da moeda, ou seja, é uma aleatoriedade extrínseca. Uma aleatoriedade enquanto a relação de observador e observado. E esse debate sobre aleatoriedade intrínseca e extrínseca levou à abstração do matemático Laplace, lá no século XVIII, chamada o demônio de Laplace. Essa abstração diz o seguinte: suponha que existe um ser todo-poderoso, todo inteligente, que conhece todas as variáveis do universo. Se ele conhece todas as variáveis do universo, o simples conceito de aleatoriedade cai por terra, porque ele consegue dizer tudo o que vai acontecer, porque ele já conhece todas as variáveis. Então, na verdade, não existe aleatoriedade intrínseca a nada, apenas extrínseca, limitada aos observadores e às suas limitações. Isso depois foi meio que refutado pela física quântica, que demonstrou e vem demonstrando que existem sim eventos aleatórios no universo. Em alguns casos bem especiais, existem sim eventos aleatórios. E o Einstein próprio, ele se incomodou um pouco com essas conclusões da física quântica e ele lançou uma provocação, né, diante disso, que é uma famosa máxima deles, que é Deus não joga dados. Então, o que é um número aleatório? Para fins práticos, um número aleatório é aquele que eu não sei de onde veio nem para onde vai. E para avaliarmos o seu nível de aleatoriedade, o número deve estar inserido em uma sequência. Melhor dizendo, uma sequência aleatória é aquela que não conseguimos estabelecer correlações facilmente entre os seus componentes. Por exemplo, o número 2. Ele é um número aleatório? Depende. Se você coloca ele nessa sequência daqui, você vê facilmente que essa é uma sequência de números pares, n mais 2, de 0 até 60. Então ele não é aleatório. Não é uma sequência aleatória.
Mas, se você vê ele nessa sequência daqui, você não consegue estabelecer uma boa relação entre os números, nem consegue predizer qual é o número que vem aqui depois do 22. Entendem? Então, essa aqui, sim, é uma sequência aleatória, ou pelo menos suficientemente aleatória. Então, a uniformidade da sequência. As sequências de números aleatórios, elas são avaliadas pelo critério da uniformidade. Quanto mais uniforme, melhor para o gerador da sequência, né? Aqui, primeiro, nós temos uma sequência manual, produzida de maneira manual, com 30 números de 1 a 10. Então, você tem no eixo Y a quantidade de vezes, né? A recorrência de cada número. Por exemplo, o 2 apareceu 3 vezes na sequência. E a gente consegue ver uma clara tendência aqui de que os números pares têm uma tendência a aparecerem mais vezes do que os números ímpares. Então, essa é uma sequência não uniforme, porque ela tem uma tendência. Na sequência ao lado, a sequência B, ela foi rodada utilizando o comando runif do R. E aqui embaixo as especificações do comando. É uma sequência de 1000 números, variando entre 1 a 10. E aqui está também, da mesma maneira, a recorrência de cada número. Por exemplo, o 1 aconteceu um pouco mais de 80 vezes. E a gente vê que, embora haja um pequeno ruído aleatório, há uma uniformidade geral dessa sequência. Entendem? Os números apareceram mais ou menos a mesma quantidade de vezes. E a gente diz que essa é uma sequência uniforme. Essa uniformidade ela fica mais clara e mais fácil de ser observado quanto maior a sequência e mais números envolvidos. Aqui também o mesmo comando runif, só que agora com 100.000 números, com números entre 1 a 100, vocês veem também que há um pequeno ruído aleatório, né? Mas a uniformidade geral aqui de não há tendência para nenhum dos lados. E isso configura uma sequência aleatória. Aqui eu trouxe para ilustrar e comparar um outro gráfico de frequência e densidade de frequências. No caso, esse é um gráfico hipotético de altura em humanos e ele é bem intuitivo. Ele mostra que se a gente pegar uma população, a maioria das pessoas, né, o maior número de pessoas, vão estar aqui próximos à média, que é de 1,75, e vai ser muito mais raro a gente encontrar pessoas com 1,95 ou 1,55, que está nas pontas. Esse é um gráfico que ele tem o padrão de distribuição normal, né? esse formato de sino aqui. Ele conversa bastante com muito que a gente tem discutido na disciplina, com os nossos testes de hipótese, T-valor, P-valor. E eu trouxe ele bem para ilustrar a diferença entre esse gráfico, que ele tem uma tendência ao redor da média e ele não é uniforme, justamente por ter uma tendência. Então, uma máquina, a gente discutiu o que é aleatoriedade, discutiu o que é a uniformidade das sequências aleatórias, viu um comandozinho de como é que gera sequências aleatórias em software, mas como é que uma máquina é capaz de gerar sequências aleatórias? Uma máquina, ela depende de ordens bem determinadas. Então, como isso? Na verdade, a máquina, pelo menos o R e os softwares que a gente tem acesso, eles não geram sequências verdadeiramente aleatórias. Eles geram sequências do que a gente chama pseudo-aleatórias. Essas máquinas elas seguem ordens predeterminadas. Essas ordens são chamadas de algoritmos. Por exemplo, vá em frente, vire à direita, depois vire à terceira esquerda. Isso é um algoritmo. E você, para gerar um número aleatório, uma sequência aleatória em uma máquina, você faz uma interação entre uma semente aleatória, chamada de seed, com um algoritmo. Um exemplo disso é você pegar o tempo do relógio da máquina atual.
Por exemplo, eu rodo o comando runif agora, ele pega os milissegundos do tempo atual e gera uma sequência a partir disso. Faz uma série de multiplicações, soma, subtração, etc. e tal, e vai embaralhando e vai gerando um bocado de número embaralhado. E a gente considera que esses números, se eles atendem a um certo nível de uniformidade de frequência, que eles são suficientemente aleatórios para os nossos fins. Uma demonstração de que o R ele não gera sequências verdadeiramente aleatórias, mas sim sequências pseudo-aleatórias, é se a gente escolher a semente. Quando a gente roda o runif, ele escolhe a semente automaticamente, mas a opção com o comando set.seed deu escolher uma semente. Aqui eu escolhi a semente 15, eu botei um runif de 5 números, com mínimo 1, máximo 100, e ele gerou a sequência de números inteiros 73, 4, 87, 97 e 4. Se eu rodar de novo o mesmo comando com a mesma semente, 15, ele gera a mesma sequência. Então mostra que essas sequências, na verdade, elas são bem pré-determinadas a partir de uma semente. Né? E isso é importante também, a semente, para que você possa reproduzir os seus dados. Algumas aplicações sobre sequências de números aleatórios. As sequências aleatórias são importantes para a realização de testes em softwares. Então, quando alguém está produzindo um software, normalmente ele vai dar um input de dados aleatórios para testar os possíveis bugs daquela aplicação. Uma outra aplicação da geração de números aleatórios é a criptografia de dados. Então, no Zap mesmo, a gente tem chaves aleatórias. Cada um de nós é provido de uma chave privada selecionada aleatoriamente. E isso protege os nossos dados. Recreação, como na primeira imagem do trabalho, né? Testes científicos e estatísticos de amostras. Às vezes você tem uma população muito grande para ser estudada e aí você pega uma parte dessa população aleatoriamente para representar toda uma população. Um exemplo disso são as estatísticas sobre eleitorais, né? Por exemplo, você escolhe pessoas aleatoriamente e você compreende aquilo como representativo, né? Claro que dentro de uma margem de erro, aquilo como representativo de toda a população. Isso serve para várias aplicações científicas. Também serve aos modelos de simulação de variáveis ambientais. Terremotos, furacões, chuvas normalmente têm um comportamento com um certo nível de aleatoriedade. Então, se você faz uma modelagem de um prédio para ver se ele aguentaria uma tempestade, normalmente você faz um input de dados aleatório. E há uma série de aplicações, né? Aí só mais como curiosidade mesmo, para o nível da biologia mesmo e uso de softwares estatísticos dentro da biologia, os números e sequências pseudo-aleatórias não são bem suficientes, né? Para a maioria dos casos são suficientes, mas há algumas aplicações bem delicadas que precisam de números verdadeiramente aleatórios. Mas é isso, são casos mais raros. E as sequências intrinsecamente aleatórias, elas são mais caras de ser obtidas e muito mais complicadas. Aí eu trouxe alguns exemplos. Os números primos mesmo, eles são intrinsecamente aleatórios. Não existe, até hoje, nenhuma fórmula de detectar, prever quais são os números primos. Inclusive, tem gente que é paga para descobrir números primos, porque eles são muito importantes para criptografia de dados, etc. E não há nenhuma ordem que estabeleça... Você consegue detectar um número primo, né? Você faz a faturação dele, mas eles não se apresentam de maneira ordenada. Eles são dispostos, até onde a gente entende, de maneira aleatória. Os fatores de π, tem lá o 13,14, né? Cada fatorzinho de π que vai surgindo, 5, 6, não sei o que, não tem ordem também. Até onde a gente entende, é aleatório. E algumas medições a nível quântico também não tem, são números que surgem das medições que são aleatórios, não tem nenhuma ordem. Algumas considerações finais. A aleatoriedade é um debate instigante.
a aleatoriedade ela pode ser tratada em um contínuo. Antes da gente dizer se uma coisa é aleatória sim ou não, a gente pode dizer que a coisa ela é mais ou menos aleatória ou suficientemente aleatória para os nossos fins. Talvez seja mais interessante tratar assim. Há investimentos consideráveis em produção de sequências aleatórias, há laboratórios grandes para a produção de sequências aleatórias, que ficam ali detectando dados quânticos, por exemplo, variáveis ambientais. Há muitas aplicações para sequências aleatórias e nós temos fácil acesso a RNGs, né, geradores de números aleatórios, que são bem suficientes para as nossas aplicações na biologia. Aqui as minhas referências e nosso muito obrigado.